pessoal, eu sou o professor Flávio Monteiro de Barros, coordenador do curso FMB. Toquei um pouquinho de violão aí dessa música Baquianinha do Paulinho Nogueira, mas nós vamos falar um pouquinho sobre fraude contra credores e fraude de execução. Eu vou explicar para vocês a diferença entre esses dois institutos e depois daí eu vou tocar a música por inteira. Muito bem. Vamos falar então da fraude contra credores e da fraude de execução. Primeiro da fraude contra credores. Fraude contra credores é o fato do insolvente alienar bens. Muito bem, insolvente é aquele que tem mais dívidas do que bens. É aquele cujo patrimônio passivo é maior que o ativo. O insolvente, ele está proibido de alienar bens. Caso ele aliene bens, seja alienação onerosa, seja alienação gratuita, ele incidirá ou na fraude contra credores ou na fraude de execução, conforme o momento dessa alienação. Então podemos definir a fraude contra credores como sendo o fato do insolvente alienar bens antes da citação. Muito bem. São 3 os requisitos para a caracterização da fraude contra credores. Primeiro, o consilium fraudis, segundo, a insolvência, e o terceiro, o eventus damini. Consilium fraudis é o fato daquele terceiro que adquiriu o bem do insolvente saber da insolvência ou ter possibilidade de saber. Então, consilium fraudis, basta que o terceiro tenha possibilidade de saber da insolvência. Ele já cai no consilium fraudis. Quer dizer, se ele tivesse investigado melhor, ele ia perceber que estava adquirindo bens de um insolvente. Então, o sujeito já tem vários títulos protestados, em suma. Ele poderia descobrir que se tratava de um insolvente. Então, o consilium fraudis não exige um acordo entre o insolvente e o terceiro para prejudicar credores. Não é necessário nada disso. Basta, para que haja o consilium fraudis, que o adquirente do bem saiba da insolvência ou tenha possibilidade de saber. Ainda que o insolvente esteja de boa intenção, ele quer vender bens para arrumar a sua vida, ainda que ele esteja de boa intenção, caracteriza a fraude contra credores. A fraude contra credores, portanto, não exige a intenção de prejudicar, não exige o animus nocendi, que seria a intenção de prejudicar. O segundo requisito é a insolvência, que eu já expliquei, que é o fato do patrimônio passivo ser superior ao ativo. Em princípio, presume-se a insolvência. O réu da ação que vai ter que provar que era solvente. E o terceiro requisito é o eventus damini, isto é o fato daquela alienação ter prejudicado o credor. Então, por exemplo, aquele credor que já recebeu o que lhe era devido, não tem interesse, porque não teve nenhum prejuízo, então não vai poder querer impugnar a alienação que o insolvente fez, porque ele já recebeu o que lhe era devido. Tá? Então só pode reclamar, só pode mover ação para discutir a fraude contra credores aquele credor que teve algum prejuízo, isto é, aquele credor que não recebeu, né? Ou que não tem nenhuma garantia real. Porque o credor que tem garantia real, por exemplo, tem hipoteca, penhor, ele não pode também reclamar de atos fraudulentos, porque ele tem uma garantia real, ele já está seguro ali com aquele bem hipotecado, com aquele bem dado em penhor. Muito bem, então são esses os 3 requisitos da fraude contra credores. Se o insolvente alienar bens onerosamente, por exemplo, uma venda, uma permuta, para que haja fraude contra credores é preciso que se comprove os 3 requisitos. Entretanto, se o insolvente alienar bens gratuitamente, por exemplo, doou bens, para que haja fraude contra credores, basta provar os 2 últimos, isto é, a insolvência e o eventus damini. Porque o consilium fraudis aí é presumido de forma absoluta. Então, se o insolvente doa bens, presunção absoluta de consilium fraudis. Muito bem. Qual é a ação cabível para discutir fraude contra credores? A ação cabível é a chamada ação pauliana. E essa ação deve ser proposta no prazo decadencial de 4 anos, a contar da prática do negócio jurídico. Então, é o único meio de provar que houve fraude contra credores é através da ação pauliana. Portanto, aqueles
credores que se sentirem lesados com o ato de alienação, eles podem mover a ação pauliana, né? Podem mover a ação pauliana. E o bem só vai poder ser penhorado após o trânsito em julgado da ação pauliana. Então, aquele credor que se sentiu prejudicado, ele move a ação pauliana, depois que transitar em julgado, daí então ele pode penhorar o bem. Muito bem. E a fraude de execução? A fraude de execução é muito parecida. É o fato do insolvente alienar bens após a citação. Então, se ele aliena bens antes da citação, fraude contra credores. Se ele aliena bens após a citação, fraude de execução. Há ainda uma corrente que entende que a linha divisória não seria a citação, mas o ajuizamento de alguma ação patrimonial. Se o insolvente é réu de uma ação patrimonial e ele aliena bens antes do ajuizamento dessa ação, fraude contra credores. Após o ajuizamento, fraude de execução. Então tem uma discussão se a linha divisória seria o ajuizamento da ação ou a citação. Muito bem. A fraude de execução, então, é muito parecida com a fraude contra credores, exige também os mesmos requisitos, tá? A vantagem da fraude de execução é a seguinte: se no curso de um processo, após a citação ou após o ajuizamento da ação conforme a corrente, o insolvente alienar bens, ele cai na fraude de execução. Nesse caso, o terceiro que adquiriu o bem, o oficial de justiça simplesmente vai na casa desse terceiro e penhora o bem. Não precisa de ação pauliana. Então, na fraude de execução, não precisa de ação pauliana. O oficial de justiça detecta, vai lá no registro de imóveis e percebe, olha, essa venda foi feita depois da citação. Então, o próprio oficial vai lá e penhora o bem que o terceiro tinha adquirido. Ao passo que na fraude contra credores, o oficial de justiça não vai poder fazer isso, porque na fraude contra credores, o oficial, a penhora só vai poder ser feita após o trânsito em julgado da ação pauliana. Então, resumindo, é isso. Fraude contra credores exige ação pauliana. Fraude de execução não exige nada disso. O oficial de justiça checa, olha, vendeu bens após a citação. Vai lá e penhora o bem, e esse terceiro, se quiser reclamar, pode tomar as medidas. Embargos de terceiro, por exemplo, exceção de pré-executividade. Tem as medidas que ele pode tomar para querer discutir este fato. Agora, apesar do nome fraude de execução, a alienação não precisa ser no curso da execução. Pode ser uma alienação na fase de conhecimento. Então, após a citação de uma ação de cobrança, então, na fase de conhecimento, após a citação de uma ação de cobrança, o insolvente vende os bens. Isso já é fraude de execução. A fraude de execução, portanto, não precisa ser uma alienação no curso da execução. Pode ser uma alienação após a citação de uma ação de conteúdo patrimonial. Pode ser uma ação de conhecimento ou então uma ação de execução. É isso aí. Espero que tenham compreendido a matéria. Agora vamos tocar um pouquinho de violão para descontrair nesse bate-papo, né? E também peço a vocês que mandem as dúvidas sobre esta aula, sobre esse bate-papo, né? Não é propriamente uma aula, esse bate-papo, para o e-mail contato@cursofmb.com.br, tá? E mandem também sugestões sobre temas para a gente abordar neste programa, nesse bate-papo, tá? Bom, essa música que eu vou tocar é um clássico do violão brasileiro. Foi uma música composta pelo grande violonista Paulinho Nogueira, com quem eu tive a honra de estudar violão. Paulinho Nogueira foi meu professor de violão. Vamos lá.